Voltamos. Tá faltando algumas pessoas aí. Bom, deixa eu compartilhar aqui, que aí vai aparecer. Levei um susto, falei, ih, pronto, meu computador deu problema. Não, não. Um negócio aqui que eu preciso cortar o microfone da Rimarina. Bom, então, da mesma forma, irmãos, a questão dos dons espirituais, né? Nem o evangelista Lucas, nem Paulo, ele quis tratar sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ele não queria fazer um tratado acerca disso. Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Apesar de os textos bíblicos demonstrarem só uma evidência, que é o dom de línguas, não existe algo afirmando que a pessoa não possa ser batizada com outro dom. Então, porque no escritor bíblico não havia essa preocupação, tá? De determinar qual é a evidência, não existia essa preocupação. O que o escritor bíblico queria fazer era narrar e evidenciar que existe esses dons, esse revestimento de poder do céu, sobrenatural, e não tinha intenção alguma em sistematizar uma teologia, tá? Então é essa questão, esse é a primeira regra formal, né? O sentido comum e popular do texto foi escrito para aquela pessoa ali naquela época de uma maneira simples. Eu não posso achar que essas questões de arrebatamento antes da tribulação, depois da tribulação, que Paulo, quando estava escrevendo aos Tessalonicenses, que ele queria falar sobre arrebatamento antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. A intenção de Paulo não era essa, principalmente no primeiro século, para a igreja de Tessalônica, porque se ele quisesse abordar toda essa teologia que a gente tem no dia de hoje, os crentes de Tessalônica do primeiro século iam ficar malucos. A verdade é essa. Tá? Então, não era o objetivo de Paulo nas suas cartas. Então, é o sentido simples, popular. É só se colocar no lugar do destinatário e entender. Se você se colocar no lugar do destinatário, naquela época, naquele momento, você já vai entender que o sentido do texto foge muito daquilo que a gente interpreta nos dias de hoje. Tá? Mas vamos lá? A primeira regra formal, sua aplicação. O uso dessa regra, acima de tudo, leva em consideração que a maioria dos escritores da Bíblia escreveu para pessoas simples que tinham atividades comuns diariamente. Aí eu vou falar para o pescador, né, que não, a evidência do batismo. Imagina na igreja primitiva alguém discutindo sobre isso, irmão. Não, o fulano foi batizado, ele fala em línguas. Não, fulano não foi batizado, ele não fala em línguas. Você não vê esse tipo de discussão, tá? Você não vê esse tipo de discussão na igreja primitiva. Pelo contrário, a discussão era com relação à questão do observar a lei ou não. Se os cristãos deveriam observar a lei ou não. Essa era a grande questão na maior parte das igrejas. Tá? Os cristãos judaizantes, né? Então, os escritos eram bem simples, tá? Pessoas simples, comuns, tá? Não tinha teólogo recebendo aquelas palavras, não. Tá? Compreender dessa forma. E aí ele fala acerca de empregar essa regra
em algumas referências bíblicas. Ele fala aí na página 108, ele fala da aplicação em Gênesis 6:12, que diz: porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho. E aí ele menciona que ali não é carne, ali está falando todo ser humano, tá? Então, é compreender que quando fala carne ali, tem um sentido histórico, uma compreensão bíblica, e você vai vendo que ali não fala de carne literalmente. Ele dá um exemplo bem simples, tá? Os exemplos que ele dá no livro, a autora dá no livro, que ela dá no livro, são bem simples acerca dessa questão da regra. Aí fala sobre o cuidado com o uso da segunda regra, tá? Da primeira regra, né? Para não também interpretar de maneira errada quando falar de carne, né? Que sendo carne literalmente. A questão da literalidade, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas entender que a Bíblia foi escrita para pessoas simples que tinham atividades comuns diariamente, tá? Do primeiro século, não é do século 21, não. Tá? E vamos lá. A importância dessa regra pode ser percebida pelo fato de haver palavras nas Escrituras cuja definição varia de acordo com o conjunto de frases. Eu não sei se os irmãos já observaram na Bíblia algumas coisas que falam sobre os chifres de Davi. Tem traduções que está lá escrito chifres de Davi. E se eu não me engano, não sei se foi na Capela Sistina, agora não lembro, que tem uma pintura de Davi com chifre, ou de Moisés com chifre, agora não lembro, acho que é de Davi com chifre. Mas quando fala dessa questão dos chifres de Davi, é entender que na antiguidade chifre era sinal de poderio. Os irmãos já ouviram falar da lenda do Minotauro. Então, essa questão do Minotauro, os historiadores eles entendem que essa lenda veio do rei Minos de Creta. E aí, nas paredes do palácio do rei Minos, lá em Creta, você tinha símbolos de um touro. Isso era símbolo de poderio, tá? Aí, daí se atrelou aquela questão do touro, a lenda aí do Minotauro, tá? E, na verdade, era o poderio do rei Minos. Não existia um Minotauro dentro de um labirinto, não, tá, irmão? Tá? Mas compreender que as histórias, por mais míticas que sejam, elas têm, às vezes, seu fundo de verdade, quando não sempre tem o seu fundo de verdade, mas tem aquele contexto da época. Tá? Então, quando lê chifres de Davi, entenda que na antiguidade tinha esse significado do poder de Davi, da força de Davi, tá? Do vigor de Davi em si. O que era uma linguagem simples para aquela época. Tá? Compreender isso aí. Então, a importância dessa regra pode ser percebida pelo fato de haver palavras nas Escrituras cuja definição varia de acordo com o conjunto de frases, né? Quando compara também uma frase com relação à outra. Na verdade, segunda regra, né? Aqui está falando da segunda regra, que o negócio está em cima do... O negócio do Zoom está em cima do slide. Essa questão da segunda regra, irmãos. Página 110. 110, não. 109. Página 109, 3.2, tá? Diz assim: a segunda regra formal da hermenêutica se define de tal forma: sempre se deve tomar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Foi isso que a gente acabou de ler. Tem que tomar, por exemplo, a palavra salvação, dependendo da frase que ela estiver, ela significa livramento, libertação. Ela não significa salvação da condenação do inferno, igual a gente entende como a salvação cristã hoje. Então, nem sempre que
quando no texto está escrito salvação, você pode entender aquela palavra como aquilo que a gente entende por salvação teológica nos dias de hoje, tá? Então, por isso que ele menciona que a segunda regra pode ser percebida pelo fato de haver palavras nas Escrituras cuja definição varia de acordo com o conjunto de frases. E aí você vai examinar o significado daquela palavra pelas frases que estão ao redor dela. Ou seja, isso se chama contexto imediato, tá, irmãos? Esse é o contexto imediato, ou seja, os versículos para trás, os versículos para frente, senão o capítulo. Tá? Ou a perícope, que é aquele texto destacado. Todos sabem o que é perícope, irmão? Eu não. Eu acho que... Sim, é aquele título que fragmenta, não é? Os assuntos. É o trecho do título. Isso. Todos estão cientes disso? Agora eu tô. Então, é isso aí, Isaac. Aqueles títulos que tem em cima dos textos. Tipo, a primeira multiplicação de pães e peixes. Aí aquele título ele designa uma perícope. A perícope não é o título, é o texto que trata daquele assunto. São aqueles versículos que obtêm o título. Tá? Sim, entendi. Isso é perícope. Então, deve ser examinada a perícope do texto, né, para você interpretar aquela palavra. Quando salvação tem sentido de livramento, quando tem sentido de libertação, quando tem sentido de salvação teológica, igual a gente fala da soteriologia, quando tem esse sentido, tá? Isso aí a gente tem que ver conforme o contexto imediato, ou seja, os textos que estão ao redor e derredor ali daquele versículo. Quando a gente percebe a mudança da perícope, né, ali você compreende que já não está mais falando do assunto anterior. Então, você não vai utilizar aquilo na interpretação da palavra que você está usando. Tá? Por isso que ele fala aqui de acordo com conjuntos de frases. E agora vem a terceira e quarta regra, irmãos. A terceira regra, página 113. Você não falou dos cuidados quanto ao uso da segunda regra. Sim, ele é muito repetitivo. Irmãos, com relação a essa questão dos cuidados, do uso da regra que está no livro, os irmãos peguem e leiam no livro depois, os irmãos vão ver que é meio repetitivo. Os cuidados são mais ou menos o mesmo. Você não pode aplicar uma regra só, uma única regra somente, senão você vai ter problema. Tá? Você tem que examinar, isso se chama, irmão, exegese. Tá? É o estudo aprofundado do texto. Para que você tenha uma correta interpretação, você tem que aplicar essas regras de interpretação para fazer a exegese correta. Tá? Então, os cuidados que vão sendo mencionados, eles são repetitivos aí. Então, os irmãos estejam lendo aí depois aí acerca dos cuidados e dos perigos. Vamos para a terceira regra formal e aplicação. Página 113, irmãos. E aí vem, a terceira regra se define da seguinte forma: sempre se deve consultar o contexto, isto é, os versículos ou capítulos que precedem o trecho em questão. Aí se mistura um pouco com a segunda regra, que é a questão do contexto imediato, né? Os versículos eles são achados e encontrados conforme são colocados ali no texto bíblico, eles são interpretados de acordo com, não somente com os versículos ao redor, mas aqueles versículos ao redor eles têm um contexto por trás dele. E o contexto não está só se referindo ao versículo, o contexto está se referindo, né, à questão do que ocorria na época, do que vivenciava o destinatário por trás do texto bíblico. Eu já mencionei várias vezes aquela questão do ídolo, né, da Raquel roubar os ídolos do pai, e que, na verdade, ela estava roubando a propriedade do pai. Isso não está no texto bíblico. Tu vai procurar ali nos versículos e não vai achar em si.
Então, quando fala do contexto, não é somente aqui igual a autora do livro ela coloca os versículos e os capítulos que precedem, não. Tem toda uma história, fatos históricos por trás daquilo que vão determinar a correta interpretação. A questão de Jesus lavar os pés das pessoas. Os pregadores eles pegam, Jesus foi humilde. Isso era uma prática dentro do judaísmo. Se eu fosse receber o Isaac na minha casa, eu lavava o pé dele. Tá? E aonde eu chegasse, meu pé era lavado também, era um sinal de boas-vindas. Por isso que Jesus ele menciona ali, quando Pedro se recusa a ser lavado, Jesus ele fala, se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo. Ou seja, você não pode entrar na minha casa. Na verdade, você não pode entrar no meu reino. E aí Pedro, lava não só o pé, mas lava o corpo inteiro. E aí compreender que isso não está no texto bíblico, nem nos versículos ao redor. Mas isso faz parte do contexto em si. Tá? Então, o contexto não está só como a autora está falando, os versículos, capítulos que precedem seguem o trecho em questão. O contexto ele tem uma história por trás dele que não está no texto bíblico muitas das vezes, tá? Para que está afirmando está errado? Para que não, está incompleto. A irmã Aridé está perguntando se o que a autora está afirmando está errado. Eu falei, não, está incompleto. Está incompleto, porque não é bem dessa forma. Tá? Então, porque aqui ela está colocando de uma maneira simplória, tá, irmãos? Mas não é assim. Quando se fala de contexto, vai além disso. Ele fala, a terceira regra formal é conhecida como a regra do bom senso, significando dizer que o intérprete nunca vai prescindir de consultar o contexto da passagem bíblica utilizada, sempre. Ou seja, quem vai interpretar vai utilizar o bom senso e vai procurar saber o contexto da passagem bíblica. Não necessariamente somente os textos anteriores utilizados. Mas aqui ela fala que precede. Sim, os versículos que precedem, mas nem sempre o versículo que precede vai falar alguma coisa do texto. Nem sempre. Por exemplo, no livro de Apocalipse, que é um livro de gênero apocalíptico, essa questão dessa terceira regra, ela fica meio que sem ser aplicável na maior parte do livro. Porque é só visão, irmão. Visão de lá, visão de cá. E quando eu tento aplicar essa terceira regra, conforme a autora está falando, de pegar versículos anteriores, versículos posteriores, os capítulos, eu vou me enrolar nisso aí. Porque eu vou achar que aquelas visões ali, elas estão numa ordem cronológica, e não estão, tá, irmão? Entender dessa forma. Primeiro, que no céu não tem cronologia. Eternidade não tem tempo. E o que João viu ali foi eternidade. Tá? Compreender dessa forma. Segundo, ninguém sabe se ele teve a visão de uma vez só. Até porque, irmãos, quem já teve sonho ou quem já teve visão, se sonhasse tudo aquilo que João viu ali na ilha de Patmos, ia conseguir relatar aqueles dados todos? Então, é considerar também ali a questão de João ter tido essas visões na ilha de Patmos em momentos diferentes. Tá? Mas aí eu quero fazer essa interpretação aí do texto, do versículo anterior, versículo posterior, eu vou acabar botando uma cronologia e a gente não sabe se é dessa forma. Nós temos, por exemplo, textos no livro de Gênesis que alguns capítulos descrevem fatos posteriores
posteriores a capítulos posteriores a ele. Ficou confuso, né? É como se no capítulo 3 eu estivesse, no capítulo 4 eu estou descrevendo algo e no capítulo 5 eu estou descrevendo algo anterior, um fato histórico anterior ao capítulo 4. No livro de Gênesis tem muito disso, tá, irmãos? Tá? Compreender disso. Se eu começar a ficar vendo versículos em volta, aplicar somente essa terceira regra, eu vou entrar num problema muito grave, tá? Conforme a escritora do livro está falando, tá, irmão? Os versículos anteriores, as passagens anteriores, que se misturam um pouco com a segunda regra, tá? Mas fala aqui bem claro, sempre se deve consultar o contexto, tá? A questão da terceira regra. Mas, então está correto. Sim, consultar o contexto. Aí a observação dela, isto é, os versículos, capítulos que precedem e seguem o trecho em questão, não está somente isso. Mas para efeito de prova, caso caia na prova, é o que está escrito no livro. Certo? É o que vai ali. É o que vai ali. Você acha que a resposta dela está incompleta? Sim. E aí vem os cuidados com a terceira regra formal. E aí vem a quarta regra, na página 116. Tópico 4.2. A quarta regra formal e sua aplicação. Aí ela fala assim, a quarta regra formal da hermenêutica se define da seguinte forma: sempre levar em consideração o desígnio objetivo de livros ou passagens bíblicas que apresentam expressões ou ensinamentos obscuros de difícil entendimento, irmão. E aí nós temos um problema, porque o pessoal não gosta muito disso, não. Tá? O pessoal acha que o texto bíblico está sendo escrito para ele. E não foi. Tá? Não foi para você que escreveram a Bíblia. Moisés não escreveu para você, irmão. Tá? Entender dessa forma. Davi não escreveu para você os salmos, não. Tá? Ele escreveu para o povo dele. Tá? Compreender assim. Senão nós vamos entrar num erro muito grave. Por exemplo, e ela menciona ainda, principalmente em passagens bíblicas que apresentam expressões ou ensinamentos obscuros de difícil entendimento. Vamos abrir em Hebreus, irmãos. Texto de difícil entendimento. Eu acho que é 6, eu acho que é capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Que fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse é um texto extremamente difícil, tá? O calvinista ele busca bastante explicação para esse texto, né? E o arminiano entra no erro nesse texto, porque o arminiano quer usar esse texto como se fosse prova do livre-arbítrio. Não é exatamente isso. Ele quer provar, o arminiano quer usar o texto para provar para a pessoa que a pessoa perde a salvação. Não era isso que o autor queria falar. E o calvinista ele quer achar uma explicação para esse texto porque isso dá a entender que tem ali a doutrina da perda da salvação. E não tem. Aqui, na verdade, lembremos, irmãos, isso foi escrito para os
Hebreus. Tá? Provavelmente, né, o que mais se entende aqui, até pelo início da passagem, que fala que da questão de batismo, ser batizado novamente, ele está tratando de pessoas que voltaram às práticas judaizantes. É uma das possibilidades, uma das mais perto, possibilidades que mais perto estão de estarem corretas, tá? Não é intenção alguma do autor falar ali que a pessoa perde a salvação e querer contrariar a doutrina calvinista, tá? Então, não, a gente incorre em erro quando traz, né, para os dias de hoje. Por isso que ele menciona bem claro aqui qual o objetivo do livro ter sido escrito. Qual o desígnio do livro? Principalmente para o sujeito mencionar um texto desse. Porque se eu ignorar isso, eu vou trazer, né, para o tempo presente e vou fazer anacronismo interpretar da maneira errada. Não, esse texto não trata de soterologia em si. Ele está falando de pessoas, né, que, em algum determinado momento, né, voltaram atrás na caminhada. Não está ali, mas era salvo, mas não era salvo. Não, aqui fala de pessoas que deixaram os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, as coisas básicas da fé. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, está falando de crescer na presença de Deus, crescer em maturidade na fé, não ficando nos rudimentos. E aí fala de pessoas que já experimentaram das coisas do Espírito, mas que ali, né, voltaram, recaíram. Esse recair, provavelmente, como está escrito aos Hebreus, está falando de prática judaizante, tá, irmão? Não tirar do contexto da época, senão a gente vai... Para que o livro dos Hebreus foi escrito? Para os Hebreus, para falar para os Hebreus que Jesus era Deus encarnado e era o Filho de Deus e que era o sumo sacerdote e que a salvação era mediante a fé. Tá? E o sacrifício vicário de Cristo é eficaz por todo, substituindo todos os sacrifícios que já existiam na lei. Estava falando isso, a substituição da lei, né, dos sacrifícios da lei pelo sacrifício de Cristo. Tá? Então, a intenção ali era tirar os hebreus da antiga aliança e inseri-los na nova. Então, essa questão do recair, muito provavelmente está atrelada a isso. Não está atrelada à predestinação nem a livre-arbítrio. Tá? Até aqui tudo bem, irmão? Está confuso? Se está confuso, a gente volta. Se estiver confuso, a gente volta. A irmã Aridé já reclamou que está confuso. Tá ótimo, pastor, Não, tá ótimo. Não ouvi. Tá tranquilo, pastor? Todos estão tranquilos? Tem alguém que não está entendendo nada? A irmã Aridé depois... Sim, pode continuar, pastor. Tá ótimo. Tranquilo por enquanto. Então nós vamos terminar cedo hoje, Raíza. Oi? Vamos terminar cedo hoje, glória a Deus. Cara, já tô ficando com... Já percebeu que eu abri aqui a boca, né? Tô me esforçando. Não, falta Tá o pouco. sangue do cordeiro. Tem que fazer muito jejum. Não é brincadeira, não. Tem alguma coisa, mas tudo bem. Então, em vez de fazer jejum, tem que tomar café. Pois é, mas eu não tenho hábito de tomar café. Pois é. Tomar um chá, alguma coisa para acordar. Eu acabei de tomar café, porque essa noite eu não dormi direito. Eita, Rosane. Tá melhorando. Boa. Bom, café. E o último capítulo, a quinta regra, que ela vai se dividir aí em 3 tópicos, tá? Que é consultar as passagens paralelas, textos que falam sobre a mesma coisa, ou sobre o mesmo fato, ou com a mesma doutrina ou ideia, tá? Então, aqui esse capítulo ele vai falar sobre essa regra de sempre deve consultar em mais 10 minutos.
Não sei se acaba em 10 minutos, não, mas sempre deve consultar as passagens paralelas. Você consegue fazer muito isso nos evangelhos sinóticos, que eles tratam muito dos mesmos eventos de fato. Aí ele divide essa regra formal na página 119 em 3, né, em passagens paralelas de palavras, passagens paralelas de ideias e passagens paralelas de ensinos gerais. O 5.1 fala de paralelas de palavras. E diz assim: nas escrituras existem palavras e frases que apresentam certa dificuldade de compreensão. Página 119. Ao se deparar com elas, é necessário que o intérprete procure a interpretação na própria Bíblia, consultando outros textos que contêm declaração ou palavras semelhantes. Aí ele fala assim, empregando paralelas de palavras em alguns textos bíblicos. Ela fala assim. Aí fala em Mateus 7,7, Jesus afirmou, pedi dar-se-vos-á. Aí ela menciona que não é bem dessa forma, né, acerca das petições. Não adianta você fazer pedir dar-se-vos-á, dá a impressão que qualquer coisa que você venha pedir, o Deus vai dar na hora, como num passe de mágica, até menciona essa expressão, e não é dessa maneira. Você tem inúmeras outras passagens na Bíblia que falam sobre petição. Tá? Então, aqui ele fala paralelas de palavras, né? Vai falar sobre a palavra, vai ser oração, a petição, e você vai encontrar condicionamentos acerca de ter a petição atendida. Você pede, não recebe porque pede mal para satisfazer a própria concupiscência. Você vai ter lá em 1 João 5, se você pedir conforme a vontade de Deus, Deus atende, tá? Então, ela vem falando dessa questão do uso de paralelas de palavras. No 121, vem a questão do paralelas de ideias. Tá? Aí fala assim, no tópico 5.2, página 121, ela fala assim, a quinta regra formal sugere ao leitor, sempre que encontrar dificuldades na compreensão de uma passagem bíblica, consultar outros textos que abordem o mesmo assunto. Às vezes, a terminologia usada é metafórica, assim facilmente será percebida. Aí dá exemplo aqui, a corrida cristã, o jugo de Cristo, a armadura espiritual. Então, você vai ter ideias, não necessariamente palavras. Quando você encontra paralelas de palavras, você geralmente tem a ideia ali bem clara, porque está tendo a palavra sendo expressa a ideia. Mas tem coisas que as palavras são diferentes e estão expressando a mesma ideia. Você encontra isso também, engraçado que esse princípio hermenêutico você encontra nos livros poéticos, onde eles usam paralelismo, né, afirmando princípios, principalmente aquele paralelismo antitético, né, de antítese, onde você tem afirmações contrárias reforçando uma ideia. Há tempo para todas as coisas, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, né? Coisas diferentes. A ideia principal é o quê? Há tempo para todas as coisas. Aí você, aonde tem outra ideia acerca do ter tempo para todas as coisas? Salmo 40, esperar com paciência no Senhor, ou seja, Deus tem um tempo para realizar todas as coisas e nós temos que esperar com paciência, que ninguém gosta de esperar, mas é o que a gente tem que fazer. Então, tem todas essas questões aí acerca da paralela de ideias. Tá? E ela cita alguns outros exemplos. E para a gente terminar, as paralelas de ensinos gerais. Aí, e fala bem aqui na página 123. Se cair, a gente volta rapidinho e termina isso daqui para a glória de Deus. Na página 123, ela vai falar da seguinte maneira: apesar de o leitor, a fim de compreender o real sentido do texto, usar textos paralelos de palavras e ensinos em determinadas passagens bíblicas, uma interpretação clara das Escrituras exigirá consultar o ensino geral de toda a Bíblia sobre o assunto. Quando fala a questão dos princípios, tá?
Você tem, apesar do ensino do Antigo Testamento, falar de uma outra forma, falar para um outro povo, num outro contexto, ali tem um princípio que pode ser extraído para o dia de hoje, e eu preciso aplicar esse princípio também nas interpretações que eu faço do Novo Testamento e de outros textos bíblicos. Ou seja, por toda a Bíblia, pelo corpo da Bíblia toda, você vai encontrar textos que vão servir de interpretação para outros textos. Eles chamam de paralelos de ensinos gerais. Né? Por exemplo, acerca de adultério. Você vai ver texto falando que não pode adulterar, vai ver texto que vai falar da consequência do adultério, vai ver provérbio falando acerca ali da mulher adúltera. Né? Então, vai fazer um tratado acerca de adultério, daquele assunto, né? A questão dos ensinos gerais sobre adultério. Tá, irmãos? Então, esse foi o capítulo 5. Os irmãos querem fazer exercício lá de trás? Senão nós vamos terminar a aula para a glória de Deus. Esse capítulo foi bem rápido. Atentem aos princípios da hermenêutica, as regras em si. Tá? Leiam o livro, ele vai explicar bem basicamente, né, uma forma bem simples. É claro que isso vai além do que o livro coloca, mas leia o livro para ter em mente, isso é só o princípio do estudo da questão da hermenêutica, tá? Da interpretação bíblica. Você exaurir isso vai além dessas regras em si, vai no aprofundamento disso, tá? Tem que ter bom senso, na verdade, em tudo. Da mesma forma que se interpreta um texto bíblico. Uma vez me falaram, eu não sei a veracidade total disso, mas aí eu passo essa questão dessa história, né? Foi numa aula de literatura, eu não sei se os irmãos todos tiveram literatura aí no estudo dos irmãos, e aí essa questão de literatura a gente faz provas de interpretação de texto. E tem algumas regras de interpretação, né? Como interpretar, não necessariamente aplica igual na questão bíblica, mas o que se conta é que o Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um poema, né? E foi fazer uma prova de literatura acerca do poema que ele escreveu, tirou 0 na interpretação. Ou seja, ele não sabia o que ele estava escrevendo. Eu também já ouvi essa história já. Então, eu acho que é verdade. Pois é. Isso pareceu, acho que está no jornal. Então. Aí eu também já ouvi. É um problema. Não era aquele poema, havia uma pedra no caminho? Ele falou, era só uma pedra. Eu ouvi isso, tem mais de 20 anos. Eu acho que foi esse mesmo. Ele falou assim, nossa, mas essa pedra pode ser uma dificuldade, pode ser alguma intempérie da vida. Aí o autor disse, não, quando eu escrevi era só uma pedra mesmo. Era literário, era uma pedra que eu vi no caminho. Pois é, então, aí tem esses problemas, entendeu? Porque os intérpretes de hoje, os professores aí de português de literatura, é tanta técnica que eles esquecem o contexto, né? A intenção do autor, o destinatário do autor em si. Tem um problema sério, tá? Então, nós não podemos incorrer nesse mesmo erro na interpretação da Bíblia, mas a nossa tendência é fazer isso. A gente achar que tem um conteúdo oculto ali por trás, achar que tem... Não, tudo é profético, né? Aí está lá, Jesus chorou é profético? Como é que funciona isso, irmão? Não, Jesus... Pergunta o Rafael que ele responde. Então... Jesus... Vai acabar, faltou 1 minuto, pastor. Vai mandar outro link? Eu acho que vou. Tá bom, então. Só para saber. Mas essa questão nós não podemos incorrer nessa questão da interpretação, tá? E aí o Carlos Drummond de Andrade teria tirado 0 aí nessa prova, e nós não podemos fazer a mesma coisa, mas a gente faz porque as nossas denominações fazem,